Esse é o último bloco do Conexões, que hoje conta com a presença do professor Roger Chartier, que veio a Goiânia para fazer uma palestra e está aqui com a gente. Bom, para finalizar, também contamos com a presença, do professor, do professor Marlon Salomão, que é professor da Universidade Federal de Goiás, da Faculdade de História. Bom, para finalizar a nossa conversa, mudando um pouquinho de assunto agora, falando a respeito da representação do passado, da história. Hoje, várias formas de representação do passado são acessíveis, como professor, a gente conversou antes com o professor, a ficção, o cinema, a literatura e também as representações feitas pelos historiadores, pelos pesquisadores. Como que o senhor avalia as representações do passado e também o papel da história no atual momento? Durante muito tempo, os historiadores pensavam ou desejavam que tinha um monopólio sobre a representação do passado e, efetivamente, há duas formas dominantes de concorrência. Uma que é a ficção, romance histórico e hoje filme, muito mais poderosa que o que podem escrever os historiadores, e também todas as formas da memória. A memória mental, a memória monumental, a memória do indivíduo, a memória da comunidade ou da nação. Então, a discussão é entre estas três formas dominantes da presença do passado no presente. E me parece que o importante, um pouco como o tema que hemos tocado antes, é de compreender que cada uma destas formas obedece à sua própria lógica, aos seus próprios desejos, necessidades, e não estabelecer como havia uma equivalência. A memória não é a história, no sentido que a história é uma disciplina de conhecimento que supõe arquivos, tratamentos, técnicas, formas de escrita. A memória corresponde a outras necessidades. Não quero dizer que não pode entrecruzar, mas que são duas lógicas diferentes. E para a ficção, qualquer que seja, que efetivamente os historiadores não devem estar na posição de criticar, dizendo isso não é exatamente o que aconteceu. A ficção tem sua própria energia, sua própria força. O que se poderia fazer é mostrar que não é equivalente a um saber controlado, que é o saber da história. Se se aceita isso, a concorrência poder se transformar em uma coexistência pacífica. Uma das questões que eu acho interessante em relação à configuração da história atual e o mundo eletrônico, sobre a qual eu gostaria de ouvi-lo, é exatamente em relação aos registros. A gente, no mundo do impresso, digamos assim, as formas de inscrição, de registro e de arquivamento, fundamentalmente as estatais, formataram o mundo historiográfico, constituíram, formaram a própria base a partir da qual os historiadores trabalharam. Como você acha que nós ficamos agora em relação aos presentes e futuros arquivos da história? De um lado, a gente poderia acreditar que, em função da efemeridade que constitui as formas de comunicação por e-mail, por exemplo, do ponto de vista da história intelectual, nós poderíamos ter problemas, não temos mais as correspondências, etc. etc. E todo um conjunto de materiais que, desde o final do século XVIII e XIX, foi fundamental para a escrita da história. Por outro lado, a gente pode também observar que a ideia de que a textualidade eletrônica aceleraria o processo de inexistência de registros com os quais os historiadores trabalhariam, ela é contemporânea de um fenômeno interessante que, na verdade, é o afloramento de práticas de arquivamento. Não é? Hoje em dia, a história oral, a colheita de testemunhos, o esforço no Brasil, que é um esforço recente de organizar os acervos de escritores, quer dizer, há todo um conjunto de preocupações que, ao contrário, insiste na necessidade do arquivamento. As práticas de arquivamento que nasceram nos últimos anos me parecem muito conectadas com esse, digamos assim, outro lado da moeda, que é a efemeridade dos registros. Como é que você pensa isso? Bom, na época em que se inventou o telefone, também houve essa preocupação de que não se registraria mais as comunicações. Como é que a gente poderia pensar isso para o historiador, não é? Do amanhã? No todo mundo, os arquivos são preocupados com esta ideia de como conservar algo
de tudo o que se dá, está dado em uma forma eletrônica. Pode ser os arquivos das empresas, das administrações, das relações entre os indivíduos, das associações, etc. E é uma situação que, evidentemente, é muito um desafio para o arquivamento. É uma reflexão que cada congresso de arquivistas está discutindo. Se poderia proceder para um período dado de tentar conservar tudo, 15 dias, como uma forma de representatividade, uma parte para a totalidade. Neste caso, talvez os historiadores do futuro não tenham mais trabalho, porque se não há arquivos é difícil de fazer estudo, e tampouco para os autores, porque, como você dizia, a função do autor neste novo mundo pode ser contraditória, mas uma coisa clara é que não deixa vestígios do processo de criação como lo fazia o mundo do manuscrito e impresso. Então é um desafio. Em relação com esta outra ideia, que é neste momento em que há uma ansiedade frente à desaparição do arquivamento, há uma vontade de ampliar o tipo de fontes que os historiadores utilizam. Em primeiro lugar, porque com a história oral produzimos suas fontes. Geralmente, nos arquivos não foram escritos os documentos para um historiador. Foram escritos para o uso deste documento, uma estadística, um contrato notarial, um relato. Bom, neste caso da história oral, há a possibilidade de produzir a fonte histórica e, como você dizia, acervo em todo o mundo, há a multiplicação de arquivos literários, acervos de autores. E há esse grande movimento também que a gente assiste na França, por exemplo, de incentivo que todos escrevam suas autobiografias, por exemplo, nesse mesmo momento em que se apagam supostamente os registros. Sim, há esta prática então, se produzem cada dia novas fontes. O problema clássico com que hemos começado, o problema da crítica, que indicam estas fontes, qualquer que sejam, não são porque não transparente imediatamente com a realidade da qual estão falando. Se deve desenvolver uma nova forma de perspectiva crítica. Mas em todos estes casos, acervo de autores é porque havia todo este mundo da escrita que permitem, desde o primeiro rascunho até os estados sucessivos da obra, de ter um acervo. No caso da história oral, evidentemente, transformada numa forma escrita para ser disponível para o historiador ou para os leitores. E também esta moda das autobiografias, que devem ter uma forma escrita. Vemos a tensão, de novo, entre o acervo de tipo tradicional, inclusive se é produzido produzindo novas formas, e esta ansiedade frente ao apagamento, porque escrever eletronicamente é também apagar. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, então queria muito agradecer a sua presença, professor, por ter vindo aqui, se disponibilizado a estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Muito obrigado para você. Bom, obrigada também, professor Marno, pela presença. Obrigado, Camila. Bom, e você pode participar dos próximos Conexões por meio das redes sociais ou então do e-mail do programa. E pode assistir também a todos os episódios que já foram produzidos no blog do Conexões. Eu te espero no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9h15 da noite e na segunda-feira, às 7h30 da noite. Uma ótima semana para você.